Olá, mães maravilhosas, mães incríveis que estão passando por aqui. Começamos mais um podcast Mães que Curam, um projeto que nasceu no coração do Senhor e foi transmitido a essa serva, essa profissional que está aqui, que é um instrumento para trazer o quê? Conhecimento e informação para você, mãe atípica, sobre o neurodesenvolvimento da criança. Capacitar vocês para que vocês consigam ter conhecimentos acessíveis sobre a neuropsicologia, sobre o desenvolvimento neuropsicológico da criança atípica, para trazer também informações e contribuições técnicas, práticas para vocês lidarem com eles no dia a dia, diante dos comportamentos desafiadores, diante das crises. Esse é o propósito principal do projeto Mães que Curam, contribuir com vocês. E também trazer depoimentos incríveis de mães que são mães maravilhosas, mães que têm uma história linda de superação, de transformação. E aqui eu quero apresentar para vocês, com muito prazer, e é uma honra receber você, Dora, nesse nosso podcast de hoje. Esse é o nosso segundo podcast, né, que a gente está com essa presença maravilhosa. Gente, a Dora foi uma das primeiras conexões que eu tive aqui em São Paulo. Então, quando eu vim o ano passado para cá, foi uma das primeiras conexões que eu tive e a gente já se integrou de uma forma incrível e até então a gente só estreitou o nosso relacionamento. A Dora é uma mãe maravilhosa, uma missionária, é cirurgiã dentista, é palestrante, é mentora, treinadora, né, Dora? Escritora, gente, ela também é escritora, ela tem livros incríveis, missionária, já viaja em missões pelo mundo, tem uma história linda, mãe da Rebeca, uma jovem linda, maravilhosa, de 14 anos. Dora, seja bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer, uma honra receber você aqui. Obrigada, Cláudia, obrigada pelo convite, é uma honra para mim. Ainda mais o modo que você me apresentou, né? Eu falo assim, que eu sou filha e sou mãe. E quando nós olhamos para a nossa existência, né, o propósito da nossa existência, cada mãe ela tem um propósito muito específico. E o primeiro propósito é cuidar deste fruto, é gerar. Então ser mãe é uma grande honra. Então quando você falou desse projeto, Mães que Curam, meu coração começou a bater muito forte, porque também é a minha dor de uma mãe que constantemente está sendo curada para curar outras mães. E eu lembro que ela falou que no dia que nós nos conectamos em São Paulo, foi um dia muito especial. Então, quando encontrei a Cláudia, nós estávamos em um treinamento do José Roberto Marques, Isso, lembra? Maravilhoso. Eu conheci a Cláudia lá no IBC, e nós estávamos lá para um propósito, só que no meio, durante, entre, nós temos intercorrências. E naquele dia que eu me conectei com você, eu estava num momento intenso como mãe. Mesmo ali no momento de network, sendo treinada, evoluindo, desenvolvendo, falando de negócios, eu tinha uma dor na minha casa. Então a minha filha estava em crise. Eu sou mãe da Rebeca, que tem 14 anos, e ela estava em um momento muito delicado, e aí eu fui conversar com a Cláudia, e a Cláudia me trouxe um ensinamento muito lindo, e o primeiro deles é o amor. Então, eu sou grata, Cláudia, porque aquele dia eu saí de um pedestal de reação e me encolhi um pouco, para descer no nível do amor, porque às vezes o amor você tem que suportar, permitir, para depois levantar e impor e organizar as ideias. Então eu agradeço, porque aquele dia você me apresentou a técnica Aro, né, que é incrível. Então, muito bom estar aqui com você, né? Vamos desenvolver essa nossa tarde, porque é um momento especial. Porque ser mãe, às vezes tem mães que nem têm filhos atípicos
e passam por momentos tão desafiadores. Quanto, né? Quantos momentos desafiadores, e nós que somos mães atípicas, isso é intensificado, mas não podemos entrar num papel de vítima, né? Porque como que você, Cláudia, por exemplo, mãe atípica envolve várias vertentes, né? Aprendi com você, não é isso mesmo? Sim, envolve várias vertentes. Envolve a gente se conhecer como mulher, né? Como mãe, como filha, né? Envolve a gente olhar pra gente em primeiro lugar e muitas vezes acolher a nossa criança interna, aquela criança ali aquela criança ferida que ainda a gente carrega internamente. Então a mãe que se cura, ela cura a sua geração, né? Então esse projeto ele vem com esse propósito, para que eu estivesse aqui e para que eu conseguisse enxergar a dor das mães, que aqui naquele dia, Dora, foi realmente incrível, foi marcante, nunca mais eu vou esquecer. Porque de repente eu estava ali contribuindo com você num momento que você estava passando de dor, um momento, como você falou, apesar de você estar lá buscando autoconhecimento, buscando aperfeiçoamento, fazendo network, você estava num momento interno de dor, porque você estava ali sem saber lidar com a crise da Rebeca, sem saber como agir no dia a dia ali, diante dos comportamentos desafiadores que estavam se intensificando. E quando eu te compartilhei a técnica Aro, foi tão assim, tão espontâneo, porque eu já faço isso constantemente, né? Eu espontaneamente eu já contribuo mesmo com as mães onde eu tô. Mas para que eu chegasse nesse ponto de olhar para a mãe e contribuir e estar ali aberta a enxergar a mãe que está ali na minha frente, eu tive que olhar para mim. Eu tive que olhar para mim como mãe, eu tive que olhar para mim como filha e curar as minhas feridas emocionais primeiro, para depois eu conseguir realmente compartilhar com todas as outras mães de forma assim muito intensa os conhecimentos e também acolher, enxergar a mãe que está ali por trás daquele olhar, né, por trás daquele gesto, daquele sorriso, enxergar o que está acontecendo. Então, primeiro a gente faz aqui, aí depois a gente consegue transbordar. Então foi incrível, foi maravilhoso e você foi muito marcante também na minha vida. Vocês devem estar curiosos o que é essa técnica Aro, mas calma. Calma que a gente vai falar. Porque antes dessa técnica que realmente foi disruptiva na minha vida, eu me lembrei quando você falou isso, Cláudia, daquele filme Mãos Talentosas. Sim. Que havia ali um profissional excelente que carregava uma história já de superação em uma sociedade com alguns preconceitos raciais, e ele foi criado por uma mãe sola que fez de tudo. Ela trabalhava arduamente para que ele pudesse fazer a faculdade de medicina e ele conseguiu se formar, e quando ele estava ali para resolver um grande problema, dentro da casa dele havia uma dor. Ele tinha perdido um filho, mas ele foi dar à luz a outros filhos. Então, o que nós passamos como mães, podemos passar adiante e edificar mais mães, porque todos os seres humanos da Terra nascem de uma mulher, nascem de uma mãe. Exato. Então, enquanto a mãe é desvalorizada, você está trazendo um projeto de pilar, de estrutura, porque imagine, as mães já são leoas pela natureza. Imagine essas leoas transformadas, curadas, trabalhadas, entrando nesse projeto Mães que Curam, porque vocês vão, assim, eu ouvi um pouco antes, cheguei aqui no estúdio, comecei a conversar com a Cláudia, eu fiquei assim, lisonjeada. O que é o projeto? Inicialmente eu pensei que fosse uma vertente, mas não, é realmente na vertente de prevenção e de tratamento, de uma profissional da área da saúde, porque nós somos integrais, não é, Cláudia? Sim, tudo integrado. E o projeto ele vem principalmente com um olhar para as mães. Quando que nasceu esse projeto, né? Ele nasceu inicialmente com observação em 2022 para 2023, quando eu estava atuando
na clínica de reabilitação da PAI, a clínica especializada em reabilitação. E o meu trabalho, o meu foco do trabalho como neuropsicóloga é a reabilitação. E lá eu comecei a atender as crianças, mas Deus foi me direcionando o meu olhar para as mães. E eu comecei a ver o tanto que as mães estavam sendo negligenciadas, não de propósito pelos profissionais, mas de certa forma sendo negligenciada nesse suporte às mães atípicas. Porque é desafiador ser mãe, ser pai. É desafiador, a gente não tem muito conhecimento ainda, a gente não tem muito preparo. E ser mãe atípica é mais desafiador. Por quê? Porque são comportamentos, são crises, comportamentos desafiadores que a gente não sabe lidar no dia a dia. E aí vai a criança para os profissionais são excelentes. Na clínica da PAI, o atendimento deles era de excelência, é de excelência. Então, uma equipe multi, com vários profissionais, dando total suporte para as crianças, mas as mães não tinham suporte nenhum. Não porque os profissionais não queriam dar suporte, mas que não é o foco do trabalho. Então, o foco era as crianças e as mães ficavam sem esse suporte. O que eu fiz? Eu, como neuropsicóloga, comecei a dar feedback para elas, orientações, informações, apoio, acolhimento dentro dos feedbacks e também compartilhando as técnicas, né? A técnica ARO, compartilhando ali o protocolo de técnicas que eu atuo na clínica com os pacientes. Então, trazendo ferramentas para essas mães, para que elas conseguissem se conhecer um pouquinho mais, também lidarem com as suas questões também internas e saberem lidar com as crianças. E eu percebi um avanço muito grande. O pouco tempo que eu estive na clínica, eu percebi um avanço muito grande nas mães. Então, quando eu dava esse suporte, esse apoio, elas saíam da sala com outro semblante. Elas saíam com brilho, elas saíam totalmente assim, com sentimento de esperança. E durante ali o acolhimento, muitas mães, elas se derramavam ali na minha frente. Por quê? Porque elas nunca tinham tido um suporte até então tão direcionado, né? Então isso para mim ficou muito marcado. E aí a partir daí eu comecei a ter esse olhar mais profundo para as mães atípicas. Eu acho, Cláudia, que muitas mães, a gente tem uma cobrança muito grande, uma autocobrança. Eu me cobro como mãe, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que dar conta. E às vezes nós temos que dar conta também dos afazeres domésticos, da escola, mães que são empresárias. E aí soma nas terapias o excesso de terapia e tem que arrumar tempo, e tem a questão financeira, e tem a questão de relacionamentos. Então, é tão intenso. O que eu passei, por exemplo, quando eu conversei com você, havia também, além da autocobrança, uma negação. Porque nós amamos tanto nossos pequenos, você que é mãe, sabe? A gente dá o mundo por eles. E aí, quando é para lidar com a fase inicial, a fase de diagnóstico, muitas mães eu ia te perguntar, como travam foi? ali você já fica com a perna bamba, ali você perde o chão muitas vezes. Se você não tiver uma estrutura, então quando você falou que tudo negligenciam as mães, é uma verdade. Mesmo instituições renomadas, como algumas que você citou, colocam foco na reabilitação. Só que se a criança tem um processo bom de reabilitação na clínica e ela chega em casa, não tem continuidade, a mãe não sabe lidar, a mãe não tem ali a informação, o suporte de como continuar esse progresso da criança em casa, regride, não continua avançando. Então chega lá, regride novamente, aí vai para a clínica, avança, aí não continua lá porque não tem informação, não é porque não quer, não tem informação. Então fica, a criança ela tem capacidade de continuar avançando o máximo potencial possível para chegar na fase adulta mais autônoma, né, com mais condições de se autocuidar, de lidar ali com o mínimo de tarefa possível do dia a dia. Não consegue avançar muito por conta de falta de informação para as mães.
o diagnóstico, ele é só um começo, ele é um mapa, mas o mapa não é esse território. Não. Então, na minha fase, você perguntou sobre como que foi meu diagnóstico com a minha filha, a Rebeca. Começou na gestação. Então, eu tive uma gestação muito difícil. Eu já tinha perdido um bebê, que era a Giovana, e ali foi uma gestação que estava requerendo repouso absoluto, tomava heparina, e aí cansaço, hipertensão, excesso. Então eu estava ali já num burnout, numa pressão, relacionamento, de pressão em casa com o esposo. E aí na gestação eu tive a Rebeca, ela nasceu prematuramente, então eu tive um bebê prematuro. E quando ela nasceu, em um dos exames do pré-natal, algumas alterações já começaram a ser ali, alguns apontamentos, porque os sinais aparecem. Agora, entender, ver com clareza esses sinais, exige um processo longo, exige uma equipe multidisciplinar. Então, na época, eu tinha uma clínica como dentista, trabalhava muito, e ali eu fui para atender o paciente, já fui para o parto, e aí eu tive a Rebeca no Hospital São Luís, no Star, e quando eu cheguei lá, a Rebeca nasceu, eu queria abraçar meu bebê. Eu ansiava abraçar um bebê porque eu já tinha perdido um bebê. Eu falei, eu não quero mais ter filhos. Eu já estava numa idade limite para ser mãe. Mas quando todas as mães que tiveram parto ali estavam com seu bebê em mãos, e a minha filha não estava. E aí eu falei, o que aconteceu? Eu quero a minha filha. E aí ela estava já na UTI. Então a Rebeca nasceu e foi para a UTI. E naquela UTI, eu fiquei 5 meses na UTI. Uau. Então ela nasceu e passou 5 meses na UTI. Então tinham questões de laringe que colabava, algumas malformações, dismorfismos, respiratório, anox, várias coisas. Soma um monte de coisa, né? E ali foi um aprendizado, porque eu tive que interagir com as outras mães e eu vi a força das mães. A força da unidade das mães que compartilharam o leite, no banco de leite, que se uniram. E depois eu comecei um dia de cada vez. Ela começou com algumas consultas médicas e já na pré-escola eles falavam, olha, a escola foi principal, porque aquilo que os professores relatam, às vezes o diretor, o coordenador, eles contribuem para o apontamento desses sinais. Nem sempre o diagnóstico é tão simples. Então, na escola, a diretora falou, será que a Rebeca enxerga? Eu estou achando que a Rebeca não escuta bem nem enxerga. Porque tem hora que ela não responde no tempo, ela responde no tempo e fora de tempo. Tem até um versículo da Bíblia que fala do tempo e fora de tempo. Então, uma mãe atípica, ela caminha no tempo e fora de tempo. Sim. E aí, eu fui para o oftalmo. Aí começam vários exames, drenava uma secreção purulenta dos olhos, não enxergava. Não enxergava? Não enxergava muito bem. E aí começou um processo de cirurgias. Então havia uma pitose palpebral e também algumas alterações da visão, né? E ela começou o processo no tratamento oftalmológico, fazendo óculos, encaminhamento para cirurgias. Aí depois foi fazer o PAC, que é uma audiometria, e o exame de entonação vocal, e foi encaminhada para o geneticista, para o psiquiatra, para o psicólogo, para o pediatra, para todas as especialidades. E aí, se é uma mãe atípica que não tem convênio, que depende do SUS, sim, que não tem condições, rede de apoio, o negócio vai começando já a complicar. Começa a pesar. Pesar. E aí, o que eu fiz? Eu errei, eu deixei para lá. Eu falei, eu não quero saber, eu vou fazer o que eu consigo no meu tempo. Porque senão era muito. Então, foi o que é emergencial? Emergencial agora são essas cirurgias, era enxergar. E aí, nos diagnósticos, eu não tinha um diagnóstico preciso. Então, na época, não tinha um diagnóstico exato, é isso. Porque, às vezes, em alguma atipia, existem comorbidades. Uhum, não sim, é, Cláudia? Sim, existem.
E é normal essas comorbidades? Uhum. Então ali Sempre eu fiquei vem sem a acompanhado. diagnóstico, sempre vem acompanhado com outras coisas. Sim. Aí você vai buscar uma coisa, volta com 10. Sim. E aí você vai buscar uma solução, aí o que acontece? Reação e o mecanismo de defesa de uma mãe. Negação. Negação, mecanismo de defesa, não quero mais ir ao médico, e agora? E a mãe, ela vai formando capas e máscaras de proteção. Então ela vai ali criando uma casca dura, guardando algo dentro. Então acolher a mãe é quebrar essas cascas e alcançar os corações das mães. Sim. E o meu foi alcançado, porque desde o dia que eu me conectei com você em relação a isso, eu tinha uma liberdade para falar, mesmo em um tempo de uma intervenção breve, eu pude lidar com o diagnóstico. Então, diagnóstico, gente, é punk, mas fugir dele pode ser ainda pior, não é? Você tocou num ponto muito importante, Dora. Fugir do diagnóstico não é a melhor solução. Pelo contrário, é pior. Por quê? Atrasa a evolução. Pode atrapalhar essa evolução. É uma dor, né? A gente quer deixar pra lá, como você falou, muitas dificuldades vão se apresentando ao longo do caminho. E aí a negação entra, a gente entra com essas blindagens e a gente vai deixando, mas quanto antes tiver o diagnóstico mais preciso, né, uma avaliação neuropsicológica, avaliação dos outros profissionais, para fazer ali um diagnóstico é muito melhor. Por quê? Porque vai trabalhar em cima das necessidades específicas da criança, do adolescente. Então vai trabalhar. Ah, é tarde? E agora? É tarde? Vai conseguir evoluir? Vai. Não é tarde. Mas o quanto antes é melhor. Então, quanto antes, melhor. Por quê? Porque o cérebro está naquele processo de neurodesenvolvimento acelerado. Quanto mais estímulos assertivos, direcionados, objetivos tiver, mais rápido vai avançar. O cérebro, ele é plástico, a neuroplasticidade, ela é incrível. E ela vai trabalhando ali com o cérebro, adaptando, reestruturando todo o cérebro em cima daquele trabalho, daquela reabilitação específica. Então, quanto antes, melhor. Mas o nosso cérebro, ele nunca para de se desenvolver. Então, nunca é tarde, mas quanto antes, melhor. Né? Então, vai trabalhar a partir do momento do diagnóstico específico? Vai desenvolver? Vai, só que quanto antes melhor. É muito importante. E o diagnóstico eu falo hoje, com a experiência que eu tenho, que ele é só um começo, porque eu acredito em um diagnóstico sazonal, multidisciplinar, sazonal, que muda. Por exemplo, o diagnóstico da Rebeca, ela já recebeu vários diagnósticos, desde na punção, síndrome de Down. Quando eu tive o bebê, não era síndrome de Down. Depois, nos primeiros testes, dismorfismo, malformação e uma questão sindrômica. Não chegaram a fechar esse diagnóstico de forma conclusiva. Na fase de criança para adolescência, eu fiz um neuropsicopedagógico e aí deu DI, deficiência intelectual. Mas de repente a menina começou a ficar tão inteligente, só que ela tinha uma inteligência muito aguçada na área da tecnologia, da música, começou a despertar outras áreas. E que eu tinha colocado uma crença ali que a DI era intensa. Aí na fase da adolescência, que é a que ela está, aí começou comportamental, hormônio. Aí fiz o último teste neuropsicopedagógico e deu o autismo suporte 2. Então o TEA, e aí para ela, só que ela sempre negou também o diagnóstico. Eu e ela. Então, o negacionismo às vezes pode ser um grande problema. Por que cada um nega? Cada um tem seus motivos. Eu tinha os meus e eram as minhas crenças e valores fortes relacionados a algo. Então, eu neguei esse diagnóstico, ela também. Então, por esses dias ela teve que lidar com o diagnóstico. Então, nós precisamos de 2 profissionais para apoiá-la. Eu quero até agradecer a psicóloga, a doutora Graziele, a psicóloga Rochelle. Tivemos que fazer reunião na escola, ela conversar com alguns amigos de confiança, para que ela pudesse falar a respeito. E ela ainda está nesse processo.
Eu já estou nesse processo há 14 anos. E aí eu quis ser a mãe super protetora. Coloquei na bolha e não deixei ela lidar com isso. Hoje, sinceramente, eu acho que foi um erro. Eu assumo aqui exclusivamente para as mães que curam e que vão curar, que eu errei em super proteger, omitir, porque os nossos filhos atípicos, eles são muito especiais para nós, para o mundo e para Deus, porque eles têm coisas únicas. E às vezes negar essa unicidade é uma besteira. Então aceita, mas depois busque expandir, busque curar, busque transformar. E é essa fase que eu estou agora, né, com a Rebeca. Então o diagnóstico não foi fácil, Cláudia. Imagino. O diagnóstico não foi fácil. E ainda, a outra dificuldade sobre o diagnóstico é encontrar o diagnóstico. Sim. Exames específicos, profissionais que atendem, sabedoria, oferta desses profissionais, o custo dos exames, o tempo que você fica e não chega a diagnóstico nenhum, a demanda de tempo, transporte, direção. Então, já começa aí. Quando a gente tem amigas, parceiras, rede como você, que o que eu achei legal é que você foi muito objetiva. Porque às vezes tem profissionais que nos acolhem, mas entram na nossa conversa de mãe vítima. E você não, aqui não, o vitimismo não tem lugar com ela. Apesar do amor e de acolhimento, é uma neuropsicóloga firme. E isso é necessário, porque as mães escondem muito mimimi, e no mimimi a gente não vai avançar. Tem que ter esse posicionamento já no diagnóstico. Sim. Você tocou num ponto muito legal, que é essa questão de ser objetiva, direta, trazendo ali a informação sem fantasia, né? Sem ilusão, mas com muito amor e acolhimento. Né? Então eu chego mesmo com muito amor e acolhimento, porque eu amo pessoas, eu amo as mães, e eu sei o quanto que é desafiador ser mãe, e ainda mais mãe atípica, como a Dora falou. É um desafio atrás do outro, a demanda é muito grande, e quando nós estamos aí vivendo, né, essa experiência, tem hora que a gente... Eu já vi mães assim olhar, eu percebi o olhar de desespero, um olhar de não consigo mais, né? Então olhar e acolher essa mãe é o que eu mais faço, enxergar esse olhar, né? Enxergar essa dor por trás desse olhar. Mas não dá pra gente ficar fantasiando e nem o famoso passar a mão na cabeça. Não é que, né? Não é que a mãe não vai sentir a dor. Não, a gente sente. E tá tudo bem sentir, porque nós somos seres humanos, a gente sente mesmo, e tá tudo bem. Mas juntas a gente se fortalece, dou suporte, pego na mão, vamos junto, oriento, capacito, né? Trago ali ferramenta prática para o dia a dia. Porque a mãe, ela vai se fortalecendo e ela vai conseguir, ela vai, não, eu consigo, nossa, não é tão difícil como eu pensava. Técnica Aro, por exemplo, gente, a técnica Aro. Técnica Aro é uma técnica super simples e que funciona de forma, parece que é uma mágica, mas é uma técnica simples que funciona com todas as crianças, atípicas ou típicas, com todas as pessoas, todos os seres humanos, independente de idade ou de qualquer dificuldade. Vai funcionar, porque é uma técnica de regrinha de funcionamento do ser humano. O pessoal fica curioso, né? Que técnica é essa? Gente, eu vou deixar na descrição aqui, tá? Do nosso vídeo, a técnica Aro. Mas ela consiste na gente trabalhar com as crianças, colocando o amor e acolhimento em primeiro lugar, depois as regras e limites, e depois, por último, a orientação e informação para fechar ali a técnica na comunicação. Como? Na comunicação. Você vai colocar esses 3 itens na ordem para se comunicar com a criança. É na crise? Técnica Aro. Comportamento desafiador? Técnica Aro. Qualquer tipo de comunicação que você vai fazer com qualquer pessoa, e principalmente com as crianças, técnica Aro. Vai funcionar. Acolhe em primeiro lugar. Depois você passa as regras e limites com tom de amor e acolhimento. E depois as orientações e informações.
O que é mais difícil pra gente praticar? Como Tudo. mãe. Tudo. O mais difícil é Nada a gente... difícil, é desafiador. É desafiador. O desafio maior, Dora, é a gente lidar com as nossas emoções. Enquanto mães, eu lembro de antes, quando eu não tinha essas informações, quando eu não tinha sido, eu não tinha me curado como mãe, né, como filha, eu transferia as minhas feridas, as minhas dores para as minhas filhas, no comportamento com elas. Quantas vezes eu não as acolhia? Porque eu não tive esse acolhimento, eu não aprendi. Então, assim, meus pais não foram ruins, mas eles também não receberam. Então, a gente não passa o que a gente não tem. E aí, quando eu fui me conhecer e me tratar, eu percebi o tanto que eu não era a mãe super top que eu achava que eu era. E foi muito desafiador enxergar isso, foi dolorido. Eu chorei muito quando eu percebi que eu não era tão legal assim quanto eu pensava. E aí eu fui ressignificando tudo isso, me curando e ressignificando o comportamento, a relação com as minhas filhas e o meu comportamento com elas também. Não transmitindo mais. O que eu decidi? Eu decidi que eu iria curar as feridas emocionais na minha geração. Eu decidi isso. Vai parar em mim. Não vai passar mais para frente. E até ter consciência disso, Cláudia, por exemplo, quando eu tive acesso à técnica ARO, o item A, eu estava em um momento de autocobrança e cobrança excessiva. Faz isso, é assim, e tal. E aí, no primeiro item, eu comecei a melhorar nisso e eu tive um relacionamento muito melhor. Eu tenho um relacionamento muito melhor. Porque ela está se abrindo mais na confiança, porque já não era a punição, mas uma sequência de instrução. Sim. Então, ao invés da punição direta, a sequência de instrução. Só que às vezes a panela de pressão, eu comparo a raiva com a panela de pressão, começa a chiar e depois explode. Só que ali a mãe, com a pressão emocional, a questão, como a Cláudia falou, das dores que nós já carregamos, a mochila do passado, a pressão do estresse, é muito fácil descontar nos pequenos. Então, quando nós conseguimos essa autorregulação emocional, autoconhecimento, Sim. E nos tratar, né, as mães loucas, a gente consegue superar melhor, lidar melhor com esses desafios. Sim. Dora, outra coisa que você comentou que eu achei maravilhoso, eu fiquei muito feliz de você falar que agora você percebe que você estava negando. Porque quando a gente se conheceu, eu acho que você ainda não tinha isso tão claro para você. E eu lembro que a gente teve algumas outras conversas depois a respeito disso, e eu fui muito objetiva e direta com você, não assim falando, olha, você está negando, né? Sim. Mas trazendo ali informações e conhecimentos sobre como que nós precisamos olhar pra gente, né? Como que, quanto mãe, eu lembro que eu dei meu depoimento para você, e eu lembro que no momento que eu estava te dando os depoimentos, vinha assim na minha consciência, vai mexer com os conteúdos dela e ela vai se perceber aí ao longo do tempo em cima dessa fala. E foi isso que aconteceu, porque você está me trazendo isso agora. Sim. Né? Eu já tinha percebido que tinha uma negação em você. Às vezes eu tinha uma pilha, Cláudia, desse tamanho de coisas médicas. Eu abri a pasta e fechei a pasta. Ai, de novo, não. Então, é um mecanismo de defesa. E às vezes nem tem a ver com a criança, com o adolescente, mas tem a ver com você mesmo, conosco. Então eu comecei esse enfrentamento. Sim. E ela também. Ela está nesse enfrentamento. É porque quando a mãe se cura, ela cura a sua criança, ela cura a sua geração. Então por isso que é mães que curam, parte da gente. Como é que nós vamos ajudar os filhos a desenvolver o seu máximo potencial? Se curando em primeiro lugar. Sim. Então o projeto vem com esse propósito principal, de dar esse suporte, esse apoio, trazer autoconhecimento e conhecimento do neurodesenvolvimento. Por quê? Porque também tem que ter informação de como lidar com a criança. E eu tratava, por exemplo, teve uma situação que você atendeu a minha filha
ela já com os assuntos de adolescentes e uma vibe totalmente madura em algumas questões, e eu lá, de dindinha dedodó. Então nós, como mães, nós subestimamos o potencial dos nossos gênios especiais. Exato. Então, eu não vou mais subestimar, porque eu vou ser uma motivadora, mas também, como a Cláudia falou, como que é de ilusão e sonho? Não se iludir nem fantasiar, né? Não se iludindo nem fantasiando. Mas trabalhando ali com esse conhecimento real de que nós temos que nos autorregular para não desregular os nossos filhos. Porque se a gente se desregula, eles se desregulam muito mais. Porque a criança, a criança por si só, ela não tem autorregulação. O adolescente também está aprendendo. E se a gente não consegue se regular, como é que vamos ensinar a regulação para eles? Outra coisa, a gente se percebendo, a gente vai conseguir, não vou escorrer neles, que eles não têm nada a ver com isso. Vamos lá, às vezes precisamos de tratamento também, né? A gente precisa se priorizar, às vezes uma terapia, e se priorizar. E com essa informação de autoconhecimento, informação técnica, de como lidar com eles, nós vamos conseguir estimulá-los no máximo potencial. E ali fazer com que eles avancem o máximo que eles puderem. Porque, como eu falei no começo, o nosso cérebro, ele é plástico. A neuroplasticidade, ela é fantástica. E a mãe que tem esse autoconhecimento, que está ali se curando, ela vai conseguir passar para as crianças o máximo dela, fazer com que essa criança também tenha essa... Porque é parte da gente. Se você negava, claro que ela ia negar. Agora você está enfrentando, está aceitando, ela também vai aprender a enfrentar e aceitar e se transformar e evoluir, e daqui a pouco está fazendo tudo que ela pode fazer e muito mais. No último diagnóstico, ela chorou muito, ficou uma semana em crise, mas depois ela se levantou, tomou um banho, se arrumou e falou, vamos. Então, eu não sei a limitação do seu filho, eu não sei a condição, eu não sei o que você como mãe passa, né? Porque eu tenho amigos, eu tenho um casal de amigos, Daniel Procópio e Eliette Procópio, que eles têm uma filha com diagnóstico de TA, que ela não fala, mas ela se expressa muito bem de outra forma, e eles são muito maduros, são uma inspiração para mim. E graças a Deus a minha filha fala, ela anda, mas tem coisas que para mim é ainda muito intenso. E eu estou melhorando, porque quando nós temos instrução, então o acolhimento, que foi a primeira fase que nós falamos da técnica que ela desenvolveu, é super importante, mas o acolhimento não pode ser de forma excessiva, vitimista, exagerada, cheia de ilusão e sonhos. Então, um acolhimento real. E depois você buscar orientações simples. Às vezes tem uma mãe arrasada porque o filho derrama comida e suja e faz necessidades fisiológicas, e isso estressa quem está no ambiente. E às vezes é só levar uma roupa extra, às vezes é só preparar o ambiente de forma... E você ali, pilhado na emoção, você não consegue nem trazer uma solução simples. Sim. Então, se curar é o primeiro passo. E para isso, Cláudia, o que eu tenho feito? Eu faço terapia, né? Então, mas líder precisa, mãe precisa de terapia? É claro que precisa. Com certeza. Você... Neuropsicólogo também, tá? Faz terapia, gente. Neuro também precisa, sim. Né? Então, eu trabalho com líderes, né? E até dei o exemplo do filme Mãos Talentosas, que é para mostrar a posição de um médico renomado com uma dor em casa. Todos nós temos. Eu não sei a dor da sua casa, mas nós precisamos nos cuidar e fazer essas terapias, buscar ajuda espiritual, física, emocional de forma integral, porque tem coisas que são naturais, outras são genéticas, outras são espirituais. Então, juntos com uma equipe de rede de apoio, você consegue diagnosticar, mas também se preparar para autoconhecer e buscar a plataforma do próximo passo. Qual o próximo passo? Tratamento, força, criar um pilar, sim, não é, Cláudia? Sim. Então a Cláudia colocou o próximo passo na mãe, não no filho, na mãe. Próximo passo é um fundamento. Imagina uma árvore com uma raiz bem profunda, é a mãe.
Imagine, porque você pode ser a mãe árvore que vai levantar essa semente e fazer virar muitas sementeiras, ou você pode ser a mãe diamante, a mãe ostra, que vai trancar sua pérola dentro da ostra no fundo do mar. Então a ideia é que esse casco de proteção, de rigidez, seja rompido. Exatamente. Para que a sua pérola, o seu diamante, possa brilhar, assim como a minha está brilhando. E eu sei que é só o começo. Exatamente. Tem uma amiga nossa, Marcele, Uhum. ela tem um filho especial, é nossa amiga em comum. E às vezes eu vejo ela fazendo mergulho, corrida, saltando de paraquedas e levando o filho para corrida de triatlo. Só que ele não tem mobilidade de movimento, mas ela não deixa de gerar esse movimento. E eu fiz isso esses dias. Olha que maravilha. Eu fui pra Bahia com a Rebeca e aí nós tínhamos um projeto em uma aldeia indígena e falaram, só chega lá de moto. E ela com muito medo. Eu falei, filha, vamos enfrentar. Você segura bem, monta aí que nós vamos. E nós estávamos andando em um quadriciclo. Eu falei, é o melhor dia da minha vida. E eu falei, foi bom pra você? Ela, não. Não foi o melhor dia da minha vida, foi o pior dia da minha vida. Aí depois eu falei, por quê? Porque isso dá medo. Então, enfrentar os nossos medos como mãe é um passo muito importante para preparar a parte da reabilitação. Sim, com certeza. E você trouxe aí, né, que como estratégia você está usando o autoconhecimento, você está buscando o autoconhecimento, a terapia, né, e esse enfrentamento, né? Sim. Essa é a melhor estratégia. Sim. Essa é a melhor estratégia. E a fé, porque Sim. a gente não pode se acomodar Sim. em um laudo diagnóstico. Sim, sim, Porque com certeza. existem curas que são naturais e outras que são sobrenaturais. E existem curas que nem são doenças e a gente acha que precisa de cura. Então é tudo tão complexo e simples ao mesmo tempo, mas que é único. Então, a questão do enfrentamento interno para que possa ter força, porque lá fora tem leões maiores. Sim. A escola é o pior lugar para minha filha ir, segundo ela. Enfrentar o bullying, enfrentar o olhar de outras mães que estão brigando. Tem que isolar os filhos com alguma questão, com alguma atipia, porque eles trazem um dano maior para os demais. Inclusão. Então, a inclusão é um outro ponto que merece outras histórias, outro Sim. podcast, que não é o foco principal. Mas a mãe, quando vê seu filho sendo machucado num ambiente que deveria ser acolhedor, ela também sofre. Com certeza. Na sociedade tem... o preconceito, Dora, não é só no social, né? Familiar também. Sim. Eu vi muito as mães sofrendo esse preconceito e elas traziam esses relatos. Preconceito familiar, preconceito na escola, preconceito social, né? Elas se sentirem pressionadas, se sentirem incomodadas, sem espaço para levar as crianças e ali se limitando. Por isso que o autoconhecimento, esse suporte psicológico emocional, o Mães que Curam traz de uma forma muito forte para as mães, porque realmente quando nós nos curamos, a gente se liberta de todo esse preconceito social, familiar ou qualquer outro tipo de preconceito, para que a gente vá ser ali a mãe que os nossos filhos precisam, né? A leoa que a gente precisa ser. Por quê? Porque nós vamos defender os nossos filhos, defender as crianças diante de qualquer injustiça, né? Sem preocupação, sem se sentir incomodada. Porque, na verdade, tem que fazer valer a inclusão. E a inclusão ela tem que ser realmente efetiva. Então, ela só existe na fantasia, na ilusão, né? Ali só no slogan, incluímos. Somos pessoas que incluem, somos pessoas que aceitam as diferenças. E na prática isso não é real. Então, tem que acabar com essa fantasia. E aí, as mães, né? E quantas mães se calam e se isolam em casa com suas crianças para não ter que enfrentar? Porque é desgastante, é dolorido, às vezes ela mesma não aguenta mais, porque ela também carrega ali autocobrança, autoculpa.
né? Então a gente quer romper. Eu tive uma dor no último episódio no colégio. A minha filha não queria ir pro colégio, não queria ir pro colégio. E às vezes travava, eu tinha algumas crises antes de ir pro colégio. Eu ligava no colégio, eu não tinha acolhimento zero. Então, eu falava, olha, nós vamos nos atrasar porque houve uma questão e teve isso, uma crise. E aí, o que valia eram o estatuto interno, as regras gerais. Então, um olhar não personalizado tinha um olhar, né, de acolhimento, um olhar... Não. Um olhar de orientação, gente, um olhar de amor. Sim. Um olhar de humanidade. E isso me indignou nos últimos tempos, mas nós não podemos pegar nossa dor, porque tem pessoas que pegam a dor, curam a dor e querem lidar com aquela dor para curar os outros. Mais como uma forma de vingança do que uma forma de contribuição. Tem que ser como contribuição. Tem que ser como contribuição. Então, essa potência da dor curada e do que você passa tem que ser compartilhado. Nos Estados Unidos tem um grupo de mães que elas se uniram para acolher as mães e os filhos, e elas possuem projetos de aposentadoria, de que se alguma das mães falecer, a outra ficar com os filhos. E isso me foi apresentado e eu achei incrível. E tem uma mãezinha que me inspira muito, que é a mãe da Catarina. Eu a conheci em uma aula de dança. E a Catarina é uma cadeirante com paralisia cerebral e com os olhos mais lindos, o sorriso mais bonito. E essa mãe, um dia eu cheguei na aula de dança chorando, Cláudia. Porque é importante você fazer exercício, você orar, você buscar soluções para você. Então, na aula de dança, eu cheguei aquele dia chorando. 50 mulheres, a mãe da Catarina me viu de lá e já veio e ela falou assim para mim: até quando? Aí eu respirei, aí eu respondi: até quando? E ela falou: até para sempre. Até sempre. Até quando você vai ser essa mãe leoa? Até sempre. Até quando você vai lutar pelos seus filhos? Até sempre. E para que isso se torne sempre, precisamos ser mães fortes, fortalecidas, para gerar filhos. Porque tem um texto da Bíblia que fala que a criação espera a manifestação dos filhos. Posicionamento, o brilho, o propósito, a unicidade dentro da condição de cada um. Então, eu quero, convidar você, mãezinha, aqui para conhecer o projeto da Cláudia Moreira. Porque eu estou com outro olhar, mas é gradual, progressivo. Não é no tempo do profissional, não é no tempo do laudo, não é no tempo do diagnóstico, nem no tempo do tratamento. Ser mãe atípica é viver a tempo e fora do tempo. Porque tem momentos que eu estou com muita pressa e minha filha está contando as gotas da água que cai no chuveiro. E eu, bora! Socorro! Eu falei, vou atrasar o relógio. Mas ainda assim, o tempo é atemporal. E como viver dentro do tempo quando você tem condições fora do tempo? Não é fácil. É desafiador, mas é possível. Porque o único tempo que existe mesmo é o tempo presente. É, o aqui e agora. Dora, incrível sua história, incrível seu depoimento. Obrigada pela sua contribuição, foi maravilhoso o nosso bate-papo. E para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as nossas mães. Que mensagem você gostaria de deixar para elas? Quero falar com vocês, mamães, né? Que vocês possuem uma força geradora e que são a base e fundamento de toda a sociedade. Para se olharem no espelho e ver o valor que vocês têm e buscar autocuidado, autoestima, trabalhar a autoimagem, porque quando nós nos empoderamos, nós vamos empoderar toda a nossa família. E para você buscar tempo de qualidade com seu filho, talvez em outros ambientes,
fazer viagens, passear, buscar ambientes de cura, porque dentro da rotina o desafio é maior. Não se cobrar tanto, mas se permitir reaprender. Porque às vezes sabemos que tem que ser assim, mas ele só come isso, é só assim. E se você ousar ir além? Então eu te convido a ousar ir além, buscando uma rede de apoio, buscando uma fé, buscando maiores desafios e soluções de problemas maiores. Porque quando você fala, eu vou melhorar, você tem que reformar, limpar, bagunça um pouco, lidar com os enfrentamentos. Mas eu te convido a enfrentar. E se embora, que você não está sozinho. Tem aqui a Cláudia, tem eu, tem milhares ou bilhares de mães atípicas. Isso envolve você que é mãe solo. Você não é pão, fala pai, mãe e pai. Você é mãe, saber quem você é. Você é mãe. E eu aprendi. Agora esse dia dos pais, todo mundo me colocou, você é pai e mãe. Não. Sou somente a mãe. Exatamente. Porque a figura, isso é muito importante. Obrigada sou por ter pai, não sou pão, sou mãe. Mãe. Exatamente, meninas. Mãe, esse lugar é sagrado. Não existe substituição e nem pegar o lugar do pai, que também é sagrado. Então, cada um no seu lugar, e é importante ter essa consciência. Somos a mãe. E como mães, nós temos muito poder sobre os nossos filhos. Que poder é esse? É poder de transformação, de resgate, de elevação. Ali, através do nosso amor, a gente consegue fazer com que os nossos filhos sejam a melhor versão deles a cada momento. Porque quando a gente leva esse suporte para eles, com essa consciência de que eu sou a mãe, e o papel da mãe é o quê? É dar o amor e acolhimento, as regras e limites, as orientações e informações, de forma equilibrada. A mãe, ela forma essa base. O pai tem o papel dele também, mas a mãe, o papel dela é muito grande. E a conexão neuronal, neuropsicológica, neurofisiológica e neuropsicológica da mãe com a criança é muito grande. Tem um período que a criança está totalmente interligada com a mãe. Sempre, não? Sempre, principalmente. Eu sinto isso. Principalmente as crianças atípicas têm uma ligação muito forte, né? Com os pais também têm um papel muito importante, por isso que não dá para usurpar, né? Ou sobrecarregar. Cláudia, eu tenho uma pergunta antes de encerrar. Eu queria falar duas coisinhas. Sim, uma por favor. Eu lembrei de uma mãe, mas eu vou falar dessa mãe depois dessa pergunta. Sobre as regras e limites, né? Então, uma mãe que tem um filho com uma atipia diferente, desde uma paralisia, um TDAH, TA, cada um de acordo com uma mãe solo. Todas as mães têm dificuldades das regras, de impor as regras e limites. Qual a melhor forma de fazer isso? Porque na técnica... eu não posso dar spoiler da técnica. Pode falar da técnica. Gente, vocês têm que conhecer, tá? Como que é a melhor forma de é seguir a técnica mesmo, tá, Dora? Essa pergunta é extremamente importante. Que eu sei que existe essa percepção de que eles vão entender as regras e limites, eles vão conseguir captar as regras e limites, eles têm capacidade de lidar com as regras e limites? Sim. Por que eu sei disso? Porque eu experimento todas as técnicas, né? Então, assim, eu vou desenvolvendo ali no dia a dia, eu vou observando com profundidade as necessidades, e a técnica Aro, ela foi desenvolvida lá nos meus estágios da faculdade. E eu já praticava ela na clínica, quando eu estava no último ano, fazendo o último ano de clínica, né? Então eu já desenvolvi ali naquele ano essa técnica, e ela foi se aprofundando. Então eu já usava ela com as crianças e adolescentes que eu atendia lá, com os adultos que eu atendia lá. Quando eu fui para atuação profissional, depois de formada, eu continuei atuando a técnica e aperfeiçoando e aprofundando ela, até eu perceber que era uma regra de funcionamento do ser humano. E quando a gente usa esses 3 itens na comunicação, ali no dia a dia,
para nos comunicar, seja com a criança, seja com o adulto, vai funcionar. Aí, quando eu fui para a clínica de reabilitação da PAI, eu não tinha testado com as crianças atípicas ainda. Então, eu não sabia se funcionava com as crianças ou não. Aí, o que eu fiz? No meio de uma crise do meu paciente, um paciente de 6 aninhos, que ele tinha o diagnóstico dele, ele tinha um diagnóstico vasto. Ele não tinha só um diagnóstico, ele tinha 3 ou 4 diagnósticos, incluindo uma síndrome rara, que ele tinha crises muito fortes, crises epiléticas muito fortes. Ele tinha que usar um capacete porque ele batia muito a cabeça quando ele estava nessas crises. Ele era não verbal. Ele tinha também DI, um DI médio. Então ele tinha outros diagnósticos. E ele, no meio da crise, a mãe ali sem saber o que fazer. Eu vou já imediatamente eu testo a técnica ARO com ele. Ele estava lá no meio da crise, sentadinho, chorando, emburrado no canto, não queria entrar na sala. Eu saí da sala justamente porque ele estava demorando. Eu fui no corredor para ver o que estava acontecendo. Encontrei a mãe e ele em crise. Eu apliquei a técnica funcionou instantaneamente. Parecia mágica, é que eu não filmei, né? A gente não filma, quando a gente está em atendimento, isso, né, é antiético. Mas como um experimento ali na hora eu falei, vou experimentar a técnica, vou aplicar a técnica. E funcionou melhor com as crianças atípicas do que com as típicas. Uau. Eu estou, porque é uma repetição, né? Só para finalizar, porque é muito importante esse depoimento, na mesma hora que eu apliquei a técnica, eu fui lá, abaixei com ele, fiquei abaixadinho porque ele estava sentado, olhei para ele, conversei com ele, eu fiz o que ali? Eu apliquei o amor e acolhimento com ele. Eu apliquei o amor e acolhimento com ele, validei a dor dele, porque ele estava chorando, ele estava triste, estava com raiva. Que ele estava triste e com raiva com a mãe. Eu não sei o que tinha acontecido antes, mas ele estava triste e com raiva com a mãe. Eu acolhi ele, validei, eu falei, eu tô vendo que você tá triste, que você tá bravo, tá tudo bem, mas agora é a hora da nossa atividade, vamos lá pra dentro da sala, pra gente fazer? Eu falava pra eles que eu era a tia, né? A tia tem várias atividades legais pra gente fazer hoje. Na mesma hora que eu acolhi aquela criança, o que ele fez? Ele levantou e me abraçou. Ele me abraçou e continuou chorando e resmungando, contando pra mim o que estava acontecendo. Mas ele era não verbal, ele só resmungava. E ele ficou ali resmungando, contando pra mim o que estava acontecendo, e eu ouvindo ele, dando escuta pra ele, e ele chorando. Aí ele acalmou, deixei o tempo que ele precisava, aí eu chamei novamente pra sala. A gente foi saindo para a sala. Ele foi passando pela mãe e ele deu um tapa nela. O que eu fiz? Imediatamente, regras e limites. Meu amor, eu sei que você tá com raiva, que você tá triste, mas não pode bater na mamãe. Tá? Não pode. Na mesma hora, ele se recolheu e ficou quietinho. Nós fomos para a sala. Aí eu dei um tempinho para eles voltar ali uma regulação, dei um tempinho para ele ficar mais à vontade na sala, ele se acalmou mais um pouquinho, coloquei as atividades. Foi o melhor dia de produção dele. Ele produziu muito naquele dia. Ele teve um resultado excepcional nas atividades. E ali, na hora que eu cheguei na sala, eu reforcei as regras e limites e dei as orientações. Eu sei que você estava bravo e chateado, triste com a mamãe, mas não pode bater na mamãe, tá? E aí, vamos fazer nossas atividades. Não pode bater na mamãe porque não é bom. Mamãe também fica chateada quando isso acontece. E agora a gente vai fazer nossas atividades, tá bom? Você pode brincar um pouquinho, daqui a pouco a tia chama você pra gente fazer. E deixei, daqui a pouco eu chamei, nós fizemos todas as atividades e ele fez todas. E o desempenho dele foi incrível. Quando eu chamo a mãe para dar a devolutiva, que ela senta na mesa, ele estava brincando no canto assim com os brinquedinhos.
Eu avisei que eu ia chamar a mamãe. Ó, as orientações e informações aí. Tem que ter. Eles precisam saber o que está acontecendo, o que vai acontecer. Porque eles ficam regulados. O cérebro precisa de orientação, de comandos, de informações. Para estar bem e se sentindo seguro. Valorizado também. Acolhido. E a comunicação também, Isso. né? Porque às vezes se eu falo assim, várias informações, A, B, C, D, só faz a captação do A. Tem que ser fragmentado e na ordem. Fragmentado na ordem e claro. E aí é uma pessoa executora, multitarefas, acelerada. Agora eu falo, faz o A, eu já sei o A, B, C inteiro, mas aí eu peço o A, tento apoiar no A e vou para o B. Então são técnicas, são atitudes simples que mudam toda a vida e mudam a rotina. Essa criança, Dora, só para finalizar aqui que é importante, tá, mãe? Isso aqui é um depoimento real. A mãe chegou, eu chamei a mãe para dar uma devolutiva e orientá-la no comportamento com ele em casa. E eu passei a técnica Aro para ela, orientei, acolhi. Essa mãe foi uma das mães que chorou, que falou que estava cansada, não sabia como lidar com as crises. E eu orientei ela, acolhi ela, informei. Ela foi uma das mães que saiu rindo da sala. Ela senta na minha frente, a criança, quando viu ela entrando, correu e abraçou ela imediatamente. Deu um abraço nela. Ela olhou assim, ela não entendeu nada. Mas eu entendi. Depois eu falei pra ela, sabe o que ele fez? Perdão. Ele estava te pedindo desculpas. Porque aí eu orientei ela, falei, você viu quando eu falei das regras e limites na frente? Aí eu expliquei a técnica, eu falei, você viu o que aconteceu? Isso aqui é uma técnica assim, assim. E quando eu falei dos limites, falei que não podia bater na mamãe, ele entendeu. Cheguei aqui na sala, eu reforcei. E aí nós fizemos as atividades. Agora, como ele já entendeu que não pode bater na mamãe, ele veio te pedir desculpas. Uau. Então, Dora, funciona. Pronto, ponto. Funciona, ponto. Usa a técnica. Como colocar regras e limites? Técnica. A orientação agora eu faço bastante, isso ajuda muito, porque dá segurança e cria uma trilha neuronal. Então é fantástico. Tudo cria. Eu lembrei de uma mãe atípica, Cláudia. Tudo que eu faço eu lembro da espiritualidade, tá? Eu sou muito espiritualista, existencialista. E eu lembrei de Maria, mãe de Jesus, né? Uma jovem, talvez não preparada para ser mãe. Imagine ser a mãe de um bebê tão famoso ou que iria trazer tantas facções, divisões e crenças e valores e mudar toda a história. Mas ela falou assim, porque foi atípica até na concepção, né? Mas ela disse sim para essa missão. E eu quero dizer para você, mamãe, quando você falou para finalizar com uma mensagem para as mães, eu esqueci dessa parte. Façam como Maria, sou tua serva, que se cumpra em mim a tua vontade de cumprir esse propósito como mãe, né? Então, só de falar dessa mãe, eu fico toda arrepiada aqui, porque eu acho que as mães são tão fortes quanto essa mãe. Com certeza. Que geram filhos poderosos. E é isso, Cláudia. Dora, muito obrigada pela sua contribuição. Foi incrível o nosso bate-papo, nosso podcast, foi maravilhoso. Que linda a sua história e que muito feliz de ver você, a nova Dora aqui na minha frente. Uma mãe que está enfrentando os seus desafios, enfrentando o diagnóstico, superando a cada dia, né, os desafios, com essa coragem, com essa determinação, com essa consciência. Através do quê? Através do seu autoconhecimento, da sua cura. Isso é maravilhoso. E mais centrada, né? Isso. Tem mais uma coisa. O seu livro. Ah! Ela comentou do livro, tem um projeto aí também, é segredo, tem tantos segredos e mistérios. Eu ia trazer, né, mais pra frente, quando a gente tiver. Mas vamos já falar. Meninas, a Dora, ela foi a minha mentora na confecção desse livro e te agradeço muito por isso, Dora. Eu já tinha tido esse chamado para escrever um livro para as mães atípicas e eu não sabia nem por onde começar. De repente a Dora faz uma mentoria de My Legacy, uma mentoria incrível
para você aprender a escrever o seu próprio livro. E foi maravilhoso passar por essa mentoria e o livro está pronto, gente. Nós só estamos ajustando a data do lançamento, né? Só falta ajustar essa data de lançamento. Em breve eu estarei trazendo para vocês aqui a data do lançamento e o local para que vocês vão lá, vocês participem desse lançamento, porque esse livro, ele é incrível, gente, maravilhoso, com muitas informações para vocês. Tem tudo o que vocês precisam nesse livro, como Mães Atípicas. Vai ser um manual de cabeceira. Exato. E tem outro segredo. Fala. Então, o lançamento desse livro, gente, nós vamos fazer como um treinamento para mães, porque cada autor deste projeto My Legacy, eles são não só autores, mas mestres e instrutores que carregam legados. Então, não fique de fora. Nas redes sociais da Cláudia vai ter a data desse projeto, que é ainda esse ano. Se prepare e se conecte com ela, porque serão poucas vagas para um momento especial. Sim. Então não ande sozinho, mamãe. Vem para esse projeto, porque uma grande rede começa a se formar. E eu sei que uma andorinha sozinha não faz verão, então vamos fazer um grande verão, um lindo verão em nossas vidas. Sim. Juntas nós somos mais fortes e andamos muito mais longe. É isso, é sobre isso. E esse é um movimento, mães, um movimento de amor, um movimento de força e de transformação. Que nós demos o start há 2 semanas atrás, aqui em São Paulo, Alphaville e região. Para todas as mães do Brasil. Vamos fazer um brinde às mães? Brinde! Cláudia, obrigada, Eu tá? que agradeço. Mães que curam. Que curam.